A pergunta do Bola Premiada é fácil demais, facinho, olha aqui, ó, mamão com açúcar, como diz meu amigo Dadá Maravilha. Um beijo, Dadá, tamo junto. A Série B do Campeonato Brasileiro tem o Cruzeiro líder com 19 pontos, tem o Bahia vice-líder com 16 pontos, o Sport terceiro colocado com 15 pontos e o Vasco quarto colocado com 14 pontos. Esses 4 já foram campeões brasileiros na Série A do Campeonato Nacional. Os 4 são campeões nacional. Juntando os títulos dos 4, quantos títulos nacionais da primeira divisão temos entre esses 4 aqui? Tá fácil, hein? Tá fácil. Já vou dar uma dica pra você. O Sport tem 1. Porque tem gente que faz, o Sport não foi campeão, o Sport foi campeão, o Sport não foi campeão. Foi campeão sim. A CBF decretou o Sport campeão de 1987, porque o Flamengo não quis jogar contra o Sport. Em 87 nós tínhamos a primeira divisão, que era a Copa União, e tínhamos, como é que era o nome da segunda divisão? Tinha um outro nome, né? Porque a Copa União, ela teve o módulo verde e o módulo amarelo. Módulo verde e amarelo. Teve os módulos. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro era o módulo verde da Copa União. E a segunda divisão do Campeonato Brasileiro era o módulo amarelo da Copa União. O Flamengo foi campeão do módulo verde, campeão da primeira divisão, na cabeça dele. Só que na CBF, a CBF naquele ano, o que ela fez? O campeão do módulo verde tinha que jogar contra o campeão do módulo amarelo para sabermos quem seria o campeão nacional. O Flamengo se recusou a jogar contra o Sport, não é isso, Alexandre? O que aconteceu? Olha só. O Flamengo e o Internacional, eles fizeram a final do módulo verde. Isso. E o Sport e o Guarani de Campinas, a final do módulo amarelo. E o regulamento previa o quê? Um quadrangular entre os finalistas dos módulos verde e amarelo para poder decidir o campeão e vice do Brasil e os representantes, inclusive, na Copa Libertadores do ano seguinte, 1988. O Flamengo ganha do Internacional a final do módulo verde, empata no Beira-Rio por 1-1, ganha por 1-0 no Maracanã, gol do Bebeto. E Sport e Guarani, eles dividem o título do módulo amarelo. Foi para uma disputa de pênaltis entre eles lá na Ilha do Retiro, e quando estava 11-11, eles decidiram dividir o título. Ok, os 4 teriam que disputar o quadrangular. O Flamengo e o Internacional se recusaram a disputar o quadrangular. Aí foi feita uma final em ida e volta entre Guarani e Sport. O Sport venceu. Guarani e Sport representaram o Brasil na Libertadores de 88. E depois, na Justiça Comum e na Desportiva, o Sport conquistou o título. Então, o Sport é, por direito, o campeão brasileiro de 1987, porque o quadrangular que teria entre os 2 times finalistas do módulo verde e os 2 do módulo amarelo não aconteceu, só os do módulo amarelo jogaram. Qual a sua opinião? Esquece o que a CBF mandou fazer. Qual a sua opinião sobre o título de 87, o campeão brasileiro de 87? Álvaro, assim, eu não tenho que ter opinião, porque a CBF é o órgão que decide isso, né? E isso foi até para a Justiça Comum também. A Justiça Comum determinou com o Sport, porque tinha uma briga pela posse da Taça das Bolinhas. Você lembra? A famosa Taça das Bolinhas? Isso. O campeão brasileiro recebia, né? E o Sport foi declarado campeão brasileiro. Então não tem discussão. A CBF é igual a unificação de títulos, né? Da Taça Brasil e do Robertão. Eu acho uma bobagem. Eu acho que a competição vale pelo que ela era. Era a principal competição nacional da época, era o Campeonato Brasileiro da época, mas quando você promove uma unificação, fica parecendo, sabe o quê? Não valia nada, passou a valer depois que o Ricardo Teixeira deu uma canetada em 2010 e equiparou a Taça Brasil ao Brasileirão, que é uma bobagem. Era o Campeonato Brasileiro da época, classificava os times para Libertadores, chamava Taça Brasil, assim como o Campeonato Brasileiro já teve vários nomes, Copa Brasil, Campeonato Brasileiro de Clubes, quer dizer, é uma coisa que não precisa. Agora, se a CBF unificou, ok, de 59 para cá é o campeão brasileiro. Se a CBF reconheceu, o Sport é o campeão brasileiro de 87. Eu não posso discutir. Cabe à CBF definir quem é campeão brasileiro. E aquele ano a gente tinha a grande oportunidade de vermos os 2 se encontrando na final, o Atlético e Cruzeiro, porque o Atlético jogou contra o Flamengo, o Cruzeiro jogou contra o Internacional. O Internacional eliminou o Cruzeiro na semifinal e o Flamengo eliminou o Atlético. O Cruzeiro e o Atlético tinham os melhores times daquele ano. Tanto que era o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. O primeiro contra o quarto foi o Atlético contra o Flamengo. E o segundo contra o terceiro foi o Cruzeiro contra o Internacional. Por isso as 2 partidas decisivas foram em Belo Horizonte. O Atlético perdeu para o Flamengo numa quarta-feira e o Cruzeiro perdeu para o Internacional na quinta-feira, um dia depois dos 2 jogos no Mineirão. No Maracanã por 1-0,
depois perdeu no Mineirão por 3-2. 3-2. O Cruzeiro empatou no Beira-Rio 0-0 e perdeu por 1-0 no Mineirão, um gol do Amarildo de Na cabeça na prorrogação. prorrogação. Eu só vou discordar que o melhor time, o Flamengo, tinha uma seleção. O time do Flamengo era o Zé Carlos. Não, eu não tô falando, desculpa, não tô falando... de campanha. É, de campanha. Não, o Atlético do Tele foi invicto até a semifinal. Isso, eu tô Foi falando de campanha. melhor campanha. O time do Flamengo é um time massa, tanto é que ganhou as duas do Atlético. Ganhou Sim. no Maracanã e ganhou no Mineirão. Tinha um time massa. E jogador de Copa, Zé Carlos, goleiro, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, o meio de campo era Renato Gaúcho, Andrade, que fez aquele gol e mandou o Tele Santana... O meio de campo era o Andrade, Ailton, Zinho, Zico, Renato Gaúcho e Bebeto. Era Pois uma é. máquina. Nossa. E o rapaz...